Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Destaque em Física, no qual a Sociedade Brasileira de Física conversa com autores de pesquisas publicadas recentemente, que ajudam a compreender o papel da física no avanço científico e tecnológico. Hoje vamos conversar com os professores José Augusto Oliveira Huguenin e Antônio Zelaquete Cury, ambos atuam na Universidade Federal Fluminense e são autores do artigo Tomografia simplificada de feixe vetorial a partir de medições de intensidade. Traduzir corretamente o nome, professores, é isso mesmo? Sim, está bem Maravilha. traduzido. Maravilha. Bom, antes da gente iniciar aquele roteirinho das perguntas, né? Eu queria que vocês falassem só um pouquinho sobre o processo de produção desse artigo. Ele contou com outros coautores, é isso mesmo? Isso, exatamente. Então, na verdade, aqui em Niterói, a gente já vinha pesquisando esse problema de tomografia de luz estruturada, né? Ou seja, de feixes que são estruturados em suas propriedades espaciais, né? Ou seja, essencialmente é o reconhecimento de certos padrões específicos de luz laser, né? E nós desenvolvemos então essa técnica cuja finalidade essencialmente era a seguinte: a fazer tomografia de estados quânticos em dimensões maiores do que 2, né, em dimensões mais elevadas, é um problema matematicamente e fisicamente complexo. No entanto, a gente viu que codificando informação nas propriedades de luz estruturada e apenas com medidas de imagens, ou seja, de intensidade, ou seja, são medidas mais simples que podem ser feitas com uma câmera, por exemplo, nós éramos capazes de fazer a tomografia desses estados de luz estruturada. Então, primeiro, esse foi o trabalho, digamos, que abordou esse problema da investigação de tomografia de modos espaciais, ou seja, de padrões espaciais da luz para a comunicação quântica, ou seja, isso para a informação quântica. E, ao mesmo tempo, o grupo de Volta Redonda vinha desenvolvendo, estudando a possibilidade é, de fazer a tomografia não só de feixes das propriedades espaciais, mas também da parte de polarização conjunta, a tomografia conjunta. E aí, num diálogo, é que surgiu esse intercâmbio de ideias. Eu acho que o Zé agora ele pode falar um pouco mais sobre o que eles estavam fazendo, né? Ou como eles estavam querendo fazer a tomografia antes e como de repente a técnica que foi desenvolvida para a tomografia de modos espaciais pôde auxiliar na tomografia dos vórtices de polarização, né? Beleza. Aqui a gente estava, né, trabalhando com esses os vector vortex, né? Basicamente, esse sistema óptico, modo transverso e polarização, ele emula, né, um sistema de 2 qubits. E a gente vinha estudando propriedades quânticas nesse sistema óptico. Por exemplo, no trabalho de 2024, a gente mediu a discórdia com os modos spin-órbita, que a gente chama, né? Que é a junção do modo transverso com a polarização. E para fazer a medida da discórdia, você precisa de tomografia de 2 qubits em polarização, que é uma técnica já estabelecida, né? E os modos de primeira ordem, que constituem um qubit, eles têm uma descrição muito similar à polarização, né? Com os modos de Hermite de primeira ordem fazendo o papel de polarização linear, e os modos de Laguerre e Gauss fazendo o papel de polarização circular. Com isso, se você tem elementos ópticos que
cumprem o papel, fazem o papel de placas de meia onda, quarto de onda, você pode emular o mesmo sistema de medidas para fazer a tomografia, né, desses modos transversos de primeira ordem. Só que esses instrumentos ópticos, em geral, são o quê? Elementos astigmáticos, conversores de modos com lentes cilíndricas, prisma de Dove, que faz o papel da placa de meia onda, mas que acabam afetando um pouquinho a polarização. Então, isso é um erro muito grande nas nossas medidas. Então, estados que eram bem preparados acabaram dando resultados muito, com muitos erros devido a esse astigmatismo. Então, conversando, né, esse trabalho de fazer a tomografia dos modos transversos só com a medida de intensidade, sem usar nenhum elemento astigmático, né, trouxe uma vantagem muito grande para minimizar esses erros de tomografia transversa. Então, aí assim começou o trabalho com Maravilha. Zoom. E qual a importância da luz estruturada como recurso quântico e por que a construção dessa matriz densidade aí dos estados de spin-órbita representa um desafio relevante na área? Eu vou propor que a gente responda, como tem duas perguntas aí embutidas numa só, eu respondo uma metade e o Zé responde a outra metade. Perfeito. Então, por que a luz estruturada ela é importante para a comunicação quântica? Então, um dos problemas de informação quântica é você ser capaz de codificar a informação em um sistema físico que seja descrito pela física quântica. Ou seja, no fundo, essas propriedades de um sistema físico onde nós vamos codificar informação quântica é o que, no jargão da física, dos físicos, a gente chama de graus de liberdade. Ou seja, graus de liberdade, quando a gente fala, um físico fala em graus de liberdade, ele está falando de propriedades de um sistema físico que ele irá usar para codificar a informação. Então, para tecnologias quânticas, com sistemas fotônicos, você tem que identificar propriedades da luz onde você possa codificar a informação. Então, a cor é uma propriedade, não é? A duração de pulsos é uma propriedade, né? Ou seja, as coordenadas temporais de um pulso viajando, isso é uma propriedade onde você pode codificar a informação. A polarização da luz, que essencialmente está relacionada a como a onda luminosa vibra no espaço, né, no tempo, a polarização é um grau de liberdade, ou seja, também uma propriedade que pode se prestar a codificar a informação. E uma propriedade interessante que vem sendo progressivamente utilizada é justamente as propriedades de estruturas espaciais, ou seja, a forma, a distribuição de luz num feixe. Então, quando você liga um laser, normalmente você vê um feixe redondo, isso é um modo específico de propagação, mas você pode gerar modos mais complexos. Inclusive, você pode usar essa propriedade da distribuição da luz transversalmente à direção de propagação, você pode usar essa propriedade como um grau de liberdade, uma propriedade para você codificar a informação. A importância desse grau de liberdade é que nós hoje dispomos de recursos para operá-lo, né? Para preparar um feixe como a gente quiser e implementar transformações nele, não é? E só que os recursos, e além disso, você pode operar, codificar informação e pode codificar informação em dimensões mais altas, ou seja, para além de qubits. Então, um bit, né, clássico, é um sistema que pode se apresentar em dois estados distinguíveis, né? Que são aos quais a gente atribui valor lógico, 0 e 1. Por isso, os computadores funcionam com numeração binária, né?
Um qubit é exatamente semelhante, mas ele é regido pela física quântica, ou seja, há também estados de superposição. Mas aí, quando a gente fala de um qubit, a gente fala de um sistema de dimensão 2, ou seja, há dois estados que são completamente distinguíveis. Quando você usa a luz estruturada, as propriedades espaciais, você pode ir para além de qubit e pode ir para os chamados qubits, né? ou quantum digits, né? Dígitos quânticos, em que você, em vez de ter só 0 ou 1, você pode ter mais valores, 0, 1, 2, 3, e fazer superposições e operar nesse grau de liberdade. Então, a importância da luz estruturada, ela está no fato de você poder codificar informação quântica em altas dimensões, não é? E aí há uma riqueza que surge quando você combina isso com a polarização. Então, a segunda parte da pergunta, aí o Zé pode elaborar um pouco mais. Isso, só rememorando, é sobre a importância, a relevância, perdão, por que que a reconstrução da matriz densidade dos estados de spin-órbita representa um desafio tão relevante na área? A matriz de densidade, né, de um sistema físico, ela contém toda a informação, né, que ele pode ter. Então, primeiramente, você pode pensar o seguinte: você tem um sistema que não é preparado de forma pura, por exemplo, né, os estados não são puros, são mistos, eles só podem ser descritos por uma matriz de densidade, a descrição mais completa dele, né? Por outro lado, cada vez mais tem surgido correlações quânticas e conceitos, né, que dependem da matriz de densidade. Um deles eu mencionei há pouco, que é a discórdia, né? A medida da discórdia, que é uma correlação quântica para além do emaranhamento, né? O emaranhamento é uma correlação quântica muito útil em vários processos de computação e distribuição de chaves quânticas, mas existem outras propriedades, né, outras correlações. A discórdia é uma delas, que mesmo sem emaranhamento você tem quanticalidade do sistema, né? Você tem comportamentos quânticos mesmo que não haja emaranhamento. Então, para obter a medida da discórdia, você precisa da matriz de densidade. Então, é importante tanto fundamentalmente quanto tecnicamente, né, na impossibilidade de se ter fontes de estados produto, né, estados puros. Você precisa da matriz de densidade para descrever a sua fonte, por exemplo. Perfeito. Bom, como vocês já adiantaram, um dos objetivos do artigo foi desenvolver um método de tomografia para feixes vetoriais, né? Quais as limitações das abordagens anteriores o trabalho buscou superar? Eu proponho que o Zé responda essa daí. Perfeito. Beleza? Então, a grande dificuldade, né, de você acessar um sistema de dois qubits, né, codificados em polarização e modo transverso, mesmo mesmo a gente podendo fazer um mapeamento das medidas projetivas em graus de liberdade usando elementos óticos, há uma perda muito grande de informação devido ao astigmatismo desses elementos. Eles são elementos óticos muito difíceis de você, por exemplo, alinhar. Tem uma dificuldade justamente para estados mistos, por exemplo. Então, uma dificuldade no trabalho de discórdia que nós enfrentamos foi que, para medir estados mistos, né, você tem que ter duas fontes, né, dois lasers que usamos, tem que ser perfeitamente, ter a mesma divergência, porque para sofrerem o mesmo tipo de ação no sistema astigmático, lá, de conversores de modos, por exemplo. Então, isso é uma limitação muito grande, uma dificuldade muito grande que requer tanto perda de informação quanto dificuldade de alinhamento, né? Então, essa limitação
ela é inteiramente superada quando você usa imagens, né, no sistema desenvolvido lá em Niterói, para fazer a tomografia da parte espacial. Perfeito. Como a combinação entre medidas de polarimetria e análise de imagens dos modos transversais permite reconstruir o estado quântico do feixe? Eu vou começar essa daí. Eu acho que de repente o Zé depois pode adicionar alguma coisa, né? Mas eu acho que a melhor maneira, a ideia de fazer esse trabalho, eu lembro que ela começou numa escola de Paraty, né? Então, a comunidade de informação quântica brasileira, ela organiza uma escola uma escola e um workshop, né, de informação quântica a cada 2 anos, e é tradicionalmente realizada na cidade de Paraty. É uma escola muito importante, ela é importante mesmo em nível internacional, e a exemplo deste trabalho, e muitos outros foram, na verdade, surgiram lá. E, na verdade, o trabalho, o próprio trabalho da tomografia de modos espaciais, ele surgiu em discussões com colegas teóricos na escola de Paraty. E numa escola de Paraty, eu estava lá participando, e os alunos de doutorado do Zé Augusto estavam lá. E me chamaram para conversar sobre esse problema de tomografia, né? E na época, eu acho que eles ainda não estavam a par do fato de que a gente estava trabalhando que a gente estava desenvolvendo uma técnica aqui para tomografia de modos espaciais, né? Então, nessa conversa da qual participamos, eu, os alunos do Zé e meus alunos de doutorado na época, em particular o aluno de doutorado Marcos Gil de Oliveira, né, que é o primeiro autor do trabalho de Niterói, né, da tomografia de modos espaciais, e acho que é o segundo autor, né, Zé, do trabalho da tomografia dos vórtices vetoriais. Então, isso fazia parte da tese, né, faz parte da tese do Marcos Gil, o desenvolvimento dessa técnica de tomografia, né? Então, naquele momento surgiu essa história, surgiu a ideia de combinar as duas coisas, né? Ao conversar com os alunos do Zé, eu falei: olha, eu acho que a nossa técnica de tomografia dos modos pode servir a vocês, ou seja, se a gente fizer a polarimetria que se faz usualmente como resultado da polarimetria em cada medida que se faz projetiva no grau de liberdade ou na propriedade de polarização, nós temos nas saídas dessas medidas imagens distintas. Então, houve uma conjectura inicial de que é o seguinte: olha, eu acho que essas imagens obtidas a partir das projeções em polarização possuem a informação que vocês necessitam para a tomografia total. E a partir daí os alunos eles, né, começaram a trabalhar, discutir, foram várias reuniões, né, entre os dois grupos, e até chegarmos à forma como você vê. Não sei se o Zé também gostaria de adicionar mais alguma coisa. Olha, né, foi bem completo na abordagem. É importante notar que as medidas tomográficas de graus de liberdade, né, mesmo usando sistemas paradigmáticos, eles se baseiam no fato de que você pode operar, atuar em um grau sem afetar o outro grau de liberdade, né? Então, o desafio foi para conectar isso como a gente obtém as imagens, tá certo? Fazendo as medidas projetivas de polarização necessárias para fazer a polarimetria, né? E obter as imagens necessárias, tanto a imagem direta
sem o efeito astigmático, né, da lente tiltada, da lente rodada, para obter as informações. Então, basicamente, é um trabalho independente de cada grau de liberdade, mas o desafio foi juntar isso para que as medidas de intensidade servissem tanto à polarimetria quanto à análise de imagens. Perfeito. E quais são as possíveis aplicações dessa técnica? Em áreas como informação quântica, comunicação óptica ou mesmo metrologia? Zé, você gostaria de responder essa? Posso responder? Tem uma informação quântica, né? O Zé Laquette já mencionou, o fato de você codificar informação em estruturas transversas, a aplicação é imediata, né? Uma vez que você tem informação codificada nisso, qualquer protocolo de comunicação quântica exige distinção desses estados, então você pode aplicar para detectar esses estados, né? E, sobretudo, identificar esses estados, né? Devido a processos, por exemplo, de canais quânticos que podem produzir deteriorização, né, no sistema, se for em canal livre, se tem efeito de turbulência. Então, tem várias situações que você pode aplicar, basicamente para detecção e medição desses estados, né? Tem uma aplicação prática em distribuição de chaves que foi desenvolvida no laboratório de ótica quântica em Niterói, que quer dizer, foi proposta pelo Steve Wallborn e Leandro Arlita, né, já lá no fundão, e foi realizado experimentalmente em Niterói, numa tese do aluno de doutorado do professor Zé Laquette, que esses vórtices ópticos são usados para você ter, realizar o protocolo de criptografia quântica BB84 com laboratórios rodados entre si, né? O protocolo original exige que as direções dos laboratórios de Alice e Bob, quem está trocando a chave, sejam alinhados. O que é polarização horizontal para um laboratório tem que ser horizontal para outro, né? Então, isso é uma possível fonte de erro se eles não estão bem alinhados. Então, introduzindo o grau de liberdade transverso, produzindo esses vórtices ópticos, por exemplo, você pode se livrar dessa dependência de alinhamento. A gente chama de troca de chave livre de alinhamento, né? Entre outras aplicações. Se ela quer, a gente pode complementar com outras também. Eu acho que uma coisa são essa aplicação dos vórtices vetoriais à criptografia quântica livre de alinhamento, né? Ela é muito relevante porque se você quiser, por exemplo, usar o protocolo entre estações que estão em movimento, um satélite, por exemplo, onde a orientação relativa entre o emissor e o receptor pode variar, você pode se beneficiar de um protocolo que dispense a necessidade dos dois interlocutores estarem o tempo inteiro tendo que recalibrar a orientação relativa deles, né? Então, isso é muito importante. Além disso, eu acho que é importante também, por exemplo, essas técnicas de tomografia, elas são importantes para a caracterização, né, de um canal de comunicação quântica, né? Então, você quer saber, num canal, por exemplo, aéreo, né, como a gente vai fazer aqui no projeto da Rede Rio Quântica, comunicação por link aéreo entre o prédio do Instituto de Física da UF e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Então, atualmente, a gente anda caracterizando justamente esse canal de comunicação e a gente, para caracterizar o canal, você acaba tendo que fazer tomografia, preparar diferentes estados e ver como é que esses estados chegam após passar pela perturbação atmosférica entre as duas estações de comunicação. Então, essas técnicas de tomografia, elas também, além
da aplicação no protocolo em si, elas são importantes para caracterizar canais de comunicação. Maravilha. Pensando nos próximos passos da pesquisa, quais desafios ainda precisam ser superados para ampliar o uso prático da tomografia de feixes vetoriais? Bom, eu acho que também podemos dividir essa resposta aí, eu e o Zé. Eu acho assim, tem alguns aspectos. Um aspecto que é importante é o seguinte: a gente, na verdade, inclusive as técnicas de tomografia de modos espaciais, nós continuamos investigando outras, porque quando você faz uma tomografia, você pode há figuras de mérito metrológicas que qualificam, né, que, digamos assim, qualificam o teu processo de tomografia em termos de eficiência, não é? E rapidez de reconhecimento. E a gente agora está investigando aqui em Niterói outras formas, né, de fazer a tomografia de modos espaciais sem usar as transformações de lentes inclinadas, né, que foram utilizadas nesse trabalho. Né? Nós estamos usando agora outras técnicas que têm se revelado, né, metrologicamente mais eficientes ainda. Então, em breve, nós teremos novidades sobre outras formas, mas sempre com essa filosofia de, de fazer a tomografia de modos espaciais ou desses dígitos quânticos, né, espaciais, utilizando apenas medidas de intensidade. Esse é um, como é que se diz, um atributo extremamente importante da técnica que a gente está desenvolvendo, porque ao fazer medidas somente de intensidade com uma câmera, a gente está abordando a questão da simplicidade experimental, da simplicidade, da praticidade experimental, e quanto mais simples e mais prático ao seu método for, maiores são as chances dele se tornar efetivamente algo de aplicação, algo que pode virar um dispositivo, né, ou um protocolo eficiente. Né? Esses estão no nosso lado aqui da parte espacial. Os próximos passos estão indo nessa direção de aprimorar a técnica de caracterização dos dígitos quânticos espaciais. Né? E depois isso pode ser combinado com polarização, dando continuidade, né, ao que a gente vem fazendo. Não sei se o Zé gostaria de adicionar algo também em relação aos próximos passos. Então, essa ferramenta, né, de caracterização de estados, né, ela tem essa facilidade, né, pela medida de intensidade, e a gente aqui está. Acho que um desafio é como vai se portar, né, essa caracterização num experimento real, de distribuição de chave, ou caracterização de um canal real, né? Então, isso é um passo importante que a gente está começando a atacar aqui também, parceria também lá com o grupo de Niterói. E tem uma coisa que a gente está fazendo, a pergunta já que a gente consegue caracterizar bem, né, esses modos vetoriais, pensar no hiperemaranhamento como uma etapa de melhoramento para chaves criptográficas que são distribuídas com a ajuda de emaranhamento. Né? Então, a pergunta o aumento, né, da dimensão, você ir para
emaranhamento de diferentes graus de liberdade te traz alguma segurança maior para a distribuição de chaves? Né? Essa é uma pergunta que a gente quer responder aqui. Está trabalhando um experimento com esse intuito, e que a caracterização, né, dos estados spin-órbita vão ser essenciais. Então, os desafios maior é como colocar a técnica, né, a serviço de problemas mais realísticos, longe das bancadas é, do, dos laboratórios, né? Bom, a rede Rio Quântica tem um link aéreo, por exemplo, bem realística, tem redes também com fibras, então há um campo intenso aí para testes e aplicações, com certeza, dessa técnica e outras que vão ser desenvolvidas. Professores, o assunto é vasto, mas a gente também busca dar uma certa agilidade aqui para os vídeos. Então, o roteiro aqui de perguntas, ele meio que se esgotou. Eu gostaria de pedir, caso vocês tenham insights aí ou ideias que achem relevantes e que não tenham sido contempladas aí na conversa, por favor, fiquem à vontade, o momento é agora. Zé? Bom, primeiramente, você quer falar, Zé? Primeiro, fala você, Zé, Não, vai lá. não, Não, bom, vai lá, vamos lá. fala, Zé. Fala, Zé. Agradecer, né, a oportunidade. Acho que de maneira geral a gente falou bastante, né, da ideia, né, do quão acho que ficou evidente a importância, né, primeiro dos eventos científicos, da participação das pessoas, né, do diálogo entre diferentes grupos de pesquisa, onde novas ideias e combinação de resultados podem levar a avanços científicos e tecnológicos importantes, né? Acho que esse é um fato, é um aprendizado que esse trabalho, né, dá para a gente, né? E agradecer a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, os alunos, né? Os alunos trabalharam bastante e discutiram bastante. Esse trabalho deles foi fantástico, né? Todos os autores aí estão de parabéns. Perfeito. Eu também gostaria de me juntar ao Zé no agradecimento, era isso mesmo que eu ia também falar, né? Agradecer a oportunidade de divulgar o trabalho que é feito aqui nos grupos da Universidade Federal Fluminense, né? Em dois campi independentes, de fato, né, faço coro com o Zé ao falar sobre a importância da Escola de Paraty, né, dos eventos, mas, sobretudo, da Escola de Paraty para o desenvolvimento desse trabalho, da participação dos estudantes. Os estudantes, tanto do grupo de Volta Redonda quanto do grupo aqui de Niterói, eles mostraram no desenvolvimento desse trabalho uma maturidade realmente singular, né? Eles fizeram várias reuniões e combinaram várias coisas, independentemente dos orientadores, né? De fato, foi um trabalho feito a vários cérebros aí, e os estudantes aí, notadamente os dois primeiros autores que tomaram a frente, o Daniel Gonzaga e o Marcos Gil de Oliveira, né, que trabalharam muito em cima disso, eles fizeram um trabalho excelente certamente acho que isso aí vai contribuir para a carreira de ambos, né? O conhecimento adquirido e tudo isso. A gente espera que aqui na estrutura que está sendo montada para a rede Rio Quântica, né, ela justamente venha a servir de campo de provas para tecnologias, protocolos, dispositivos, não só para os grupos da Universidade Federal Fluminense, mas para todos os grupos do Brasil, né? A gente quer justamente o que a gente está tentando construir aqui é algo como se fosse um laboratório em larga escala, um laboratório onde a gente possa testar tecnologias e ideias em condições reais de aplicação,
né, e não somente em condições controladas de um experimento, de um laboratório experimental. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço, Leandro, a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a vocês, professores, em nome da Sociedade Brasileira de Física. Eu agradeço a disponibilidade e esperamos em breve voltar a falar sobre as novidades e os próximos passos da pesquisa. Ok? Um abraço a Ok. todos. Um grande abraço, então. Abraço. Abraço. Até a próxima.